Você já sentiu que há algo em você que nunca foi permitido florescer? Que a imagem que o mundo vê talvez não seja quem você realmente é? A mente humana é um labirinto, não um lugar para se perder, mas um mapa para se encontrar. Cada lembrança é um corredor, cada escolha, uma porta, e cada espelho, uma parte esquecida de você. Hoje, vamos caminhar por dentro desse labirinto e descobrir os 4 caminhos da mente, os 4 modos de ser que moldam tudo o que você sente, pensa e faz. Desde o momento em que abrimos os olhos pela primeira vez, o mundo começa a nos moldar. Não perguntam quem somos, apenas nos dizem quem devemos ser. Um sorriso aqui, um castigo ali, um elogio, um olhar de desaprovação. Cada gesto, cada palavra, grava no inconsciente um mapa invisível, o caminho que aprendemos a seguir para sermos aceitos. Com o tempo, deixamos de ser a criança curiosa que chorava alto e ria sem medo. Aprendemos a disfarçar o choro, a conter o riso, a engolir o grito. Criamos uma versão de nós mesmos que se encaixa, a máscara que o mundo tolera. Mas a máscara tem um preço. Ela se cola na pele, e quanto mais a usamos, mais difícil se torna lembrar quem existe por baixo. Vivemos tentando nos adaptar e chamamos isso de maturidade. Mas, na verdade, é uma forma sutil de amputar partes da alma. A sociedade não nos ensina a ser inteiros, ela nos ensina a ser funcionais. E para funcionar, é preciso esconder o que incomoda. O problema é que tudo o que reprimimos não desaparece. A tristeza fingida, o desejo sufocado, o medo escondido, tudo isso continua vivo, esperando um momento de descuido para emergir. Quantas vezes você já se olhou no espelho e teve a sensação de estar diante de um estranho? Talvez esse estranho seja você, o verdadeiro, o que nunca teve espaço para existir. Quando esquecemos quem somos, passamos a representar papéis. Nos tornamos pais, filhos, funcionários, companheiros, e cada papel exige uma nova máscara. Até que um dia, entre um sorriso e outro, percebemos que a alma se cansou de atuar. E quando isso acontece, o vazio chega. O vazio é a alma pedindo para ser ouvida. Não é depressão nem fraqueza, é o eco do que você sufocou por tempo demais. A mente, nesse ponto, tenta compensar, criando rotinas, distrações, metas, mas nada disso preenche o espaço deixado pelo verdadeiro eu. A máscara social protege, sim, mas também aprisiona. E o primeiro passo para a liberdade é reconhecer o quanto ela pesa. Não é sobre rejeitar o que o mundo pede de nós, mas sobre equilibrar isso com o que o nosso interior grita em silêncio. Se a sua vida parece perfeita, mas algo dentro continua vazio, talvez o que falta não seja sucesso, amor ou paz. Talvez o que falte seja você. A mente humana é feita de contrastes. Dentro de cada um de nós vivem 2 mundos, o que se volta para fora e o que mergulha para dentro. Chamam isso de introversão e extroversão, mas é mais do que um simples traço de personalidade. É o modo como a alma respira. Há quem encontre energia no silêncio. Essas pessoas mergulham em pensamentos, se alimentam da solidão e recarregam nas pausas. Elas vivem dentro de si, observando o mundo como quem contempla uma paisagem de longe. Mas quando o mergulho é profundo demais, o oceano vira prisão. E o silêncio, que antes era abrigo, se torna cativeiro. Outros, ao contrário, vivem do movimento. Precisam do toque, do diálogo, da troca. Se sentem vivos quando o mundo vibra ao redor. São como chamas que só se mantêm acesas se houver vento.
Mas quando o barulho é constante demais, eles se perdem nas vozes alheias e esquecem de ouvir a própria. Esses dois mundos, o interno e o externo, são como pulmões da alma. Um inspira, o outro expira. E quando você tenta viver apenas com um deles, começa a sufocar. Não existe certo ou errado entre ser reservado ou expansivo. O erro está em acreditar que precisa escolher um lado para ser aceito. Porque em algum momento, o lado que você reprimiu vai pedir espaço. O introvertido precisa olhar para fora, aprender a confiar no mundo e se abrir. O extrovertido precisa se recolher, encarar o próprio silêncio e descobrir que o vazio também é fonte de vida. O equilíbrio não é fixo, é um movimento constante. Você se recolhe para compreender e se expande para existir. Você se cala para sentir e fala para libertar. Quando a alma aprende a dançar entre o dentro e o fora, o ruído e o silêncio se transformam em música. A mente humana é como uma casa com 4 quartos, mas quase todos nós passamos a vida inteira habitando apenas um. É o cômodo que parece mais confortável, mais seguro, aquele onde aprendemos a ser aceitos. Mas nos outros quartos, o que esquecemos dorme. Esses quartos são os 4 caminhos da mente: pensamento, emoção, sensação e intuição. O caminho do pensamento. O primeiro caminho é o da razão. É o território da análise, da lógica, da clareza. Quem vive aqui busca sentido em tudo. Quer entender, organizar, explicar. O pensamento cria pontes entre as ideias e o mundo, mas também constrói muros entre o sentir e o agir. O pensador racional acredita no controle, mas o excesso de controle é apenas outra forma de medo. Às vezes, é preciso se permitir não entender para poder sentir. O caminho da emoção. O segundo caminho é o do coração. Aqui, tudo é intensidade. Alegria e dor caminham lado a lado. As pessoas que vivem nesse campo percebem o mundo pelo impacto das emoções. Elas sentem antes de pensar, amam antes de julgar, perdoam antes de entender. Mas o mesmo coração que acolhe também sangra fácil. E quando não aprende a criar fronteiras, carrega o peso das dores alheias como se fossem suas. O equilíbrio desse caminho está em sentir sem se perder. O caminho dos sentidos. O terceiro caminho é o da realidade concreta. Quem o percorre se ancora no presente. Essas pessoas confiam no que é tangível: o toque, o som, o cheiro, o ritmo da rotina. Vivem o agora com intensidade, mas às vezes ficam tão presas ao real que esquecem que há coisas invisíveis sustentando o mundo. O perigo é perder a capacidade de sonhar. A matéria é necessária, mas sem o espírito vira apenas repetição. Esses 4 caminhos coexistem dentro de você. Eles se cruzam, se misturam e brigam. E quando um domina por completo, o resto da alma se cala. É por isso que a vida moderna parece sempre desequilibrada, porque esquecemos de ouvir as outras vozes da mente. O verdadeiro autoconhecimento não está em escolher um caminho, mas em aprender a caminhar por todos. Tudo o que você viu até agora é parte de um mesmo corpo. A máscara, o silêncio, a emoção, o instinto, o sonho, todos são fragmentos do mesmo ser tentando se entender. Integrar não é ser perfeito, é aceitar que você é múltiplo. É entender que sua raiva, sua fragilidade, sua calma e seu caos fazem parte da mesma essência. A alma não é um templo branco, é um labirinto vivo, cheio de corredores sombrios e salas iluminadas. Cada parte sua que você tenta rejeitar se transforma em eco. E quanto mais você foge, mais o eco grita.
Ser inteiro é parar de correr. É olhar para dentro e dizer, eu sou isso também. E quando você aceita, o ruído cessa. Não porque o mundo muda, mas porque você aprende a caminhar por dentro do seu próprio labirinto com os olhos abertos. Você chegou ao fim desta jornada, mas no fundo, o fim é apenas o ponto onde a consciência começa. Agora, pergunte a si mesmo, em qual desses caminhos sua mente tem vivido? E em quais você ainda teme entrar? Porque o labirinto não está lá fora, ele está dentro. E quanto mais você o percorre, mais você se encontra.